Olá, eu sou Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Eu tenho consumido uma bebida e tenho aprendido cada vez a gostar mais dela. E eu resolvi trazer para vocês hoje para apresentar e para vocês conhecerem um pouquinho mais também. Vou compartilhar com vocês. É o kombucha. Eu vou falar com a Márcia Ikemoto, que vai contar bastante coisa sobre essa bebida, que eu acho bem interessante. A Márcia é formada em gastronomia pela AMB Morumbi, com diversas especializações em gastronomia, nutrição, saúde e cozinha pelo SENAC, e é professora do curso de graduação em gastronomia da FMU. Obrigada por ter vindo, Márcia. Imagina! Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom. E eu já aproveito para pedir para você deixar seu like aqui no canal e se inscrever para receber informação sobre saúde, bem-estar e alimentação. Márcia, vamos começar assim, eu acho que algumas pessoas conhecem, mas tem muita gente que não conhece essa bebida. Então, o que é kombucha? Bom, kombucha é uma bebida milenar e ele é feito a partir da fermentação do chá. E aí eu acho importante colocarmos aqui o que é chá, né? Uhum. Porque as pessoas acham que qualquer infusão é chá. Não, pessoal. Chá é infusão de uma planta específica que se chama Camellia sinensis. Então, chá, na verdade, é chá preto, chá verde, oolong, chá branco. Uhum. Isto é chá. O restante das infusões, né, como camomila, erva doce, nós chamamos, principalmente os especialistas, chamam de infusão. Certo. Tá bom? Então, e aí todo mundo, de maneira leiga, acabou chamando todas essas bebidas de chá. Isso. É isso. Então, no repertório das pessoas em comum, né, nós chamamos de chá. Mas entendam que quando eu falo de kombucha, estou falando de infusão, que é chá preto, chá verde, que são os mais comuns encontrados no mercado. Mas você pode fazer também com oolong, você pode fazer com chá branco, tá bom? O que é esse long? Oolong é um processo, porque a folha do chá, ela é oriunda da China, né? Então, eu tenho algumas variedades. E depende do processo, você tem uma bebida lá no finalzinho, né? Então, por exemplo, chá verde é exatamente verde. Você faz uma torra dessas folhas verdes, mas ainda mantendo essa cor verde, né? E depois você faz a parte da secagem. Quando eu falo de um chá preto, ele é um chá que as folhas foram oxidadas. O branco, por exemplo, não passa por nenhum processo, ele é simplesmente seco. E o oolong tem um outro processo no meio do caminho. São várias etapas, né? Até você ter algum tipo de produto final. O mais complexo deles é o pu'er. O pu'er é um chá fermentado, inclusive. Né? E você pode utilizar-se do pu'er para fazer kombucha. Então, qualquer uma dessas, oriundas da folha da Camellia sinensis, podem virar o start de um kombucha, ok? Hoje em dia, se estuda outros tipos de produtos, né? Para a produção do kombucha. E essas pesquisas são feitas pela indústria. Um exemplo é o nosso mate. Então, é possível, sim, fazer kombucha com o mate, tanto o torrado quanto o verde. Entendi. Então, partindo, então, do princípio que o kombucha, a princípio, é feito apenas com a Camellia sinensis, né? Ele é uma bebida fermentada, não é? Exatamente, é uma bebida fermentada. E é importante também a gente deixar claro para as pessoas, né? Porque a gente fala de fermentação, que é uma coisa que agora, com a saudabilidade, as pessoas estão resgatando. Mas fermentar é um processo de conservação de alimentos milenar. Né? É isso que eu ia te perguntar. Quando que surgiu o kombucha? Olha, a literatura fala que é em torno de 2.000 anos atrás. Olha só, a gente pensa... É engraçado que a gente olha no supermercado, uma garrafinha de kombucha acha que é uma grande novidade. Na verdade, não é, né? Na verdade, não. É um museu de grandes novidades, exato. Né? Como dizia o Cazuza. Então, o chá veio oriundo da China,
né? E aí eles têm registros históricos. 2.000 anos, pelo menos, de consumo desse produto fermentado. Nós temos ali 220 antes de Cristo, mais ou menos, o relato escrito sobre essa bebida. Ele começa a migrar da China para a parte da Rússia, né, e da Europa Oriental. E depois ele chega na Europa Ocidental e na África também, mais ou menos na Segunda Guerra. Olha só. E depois se espalhou pelo mundo, né? Eu tenho certeza que alguns aqui já se encontraram com memórias de infância da avó, da tia, né? Com um pratinho, com um chá ali dentro e uma camadinha, assim, espessa de... parecia tecido, né? Por cima... em que as pessoas falavam, olha, toma uma colher por dia, que faz bem à saúde e tudo mais. Então, eu tenho certeza que tem gente, né, que se lembra disso da infância. Então, nós temos esse kombucha aqui no Brasil já há bastante tempo. Só que se tornou o que se tornou hoje, né, de interesse comum e que as indústrias resolveram colocar como um produto de consumo, porque nós fizemos uma outra etapa que não só a primeira fermentação, né? Depois, na hora que a gente for ali para a demonstração, eu explico direitinho. Pessoal, a gente trouxe várias coisas para mostrar para vocês como se faz, porque o kombucha, a gente tem, só para explicar, a gente primordialmente ele é feito em casa, de pessoa para pessoa. A gente vai explicar direitinho como isso é feito, mas tem essa questão que você disse agora, que de uns tempos para cá ele começou a ser feito pela indústria alimentícia, né? Exato. E aí, falando dessa questão de a gente passar de pessoa para pessoa, eu já andei lendo, eu também andei já tentando fazer em casa, eu me deparei com alguns termos, assim, aí eu vou te perguntando para o pessoal também e conhecendo. O que é zugleia, ou eu não sei se é assim que fala, zogleia, ou Scooby. Exato. O que é isso? São duas terminologias completamente diferentes, tá, pessoal? Vamos primeiro para o mais conhecido, que é o tal do Scooby, né? Que o pessoal fala tanto. Scooby, em inglês, significa Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Ou seja, uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Por que simbiótico? Porque nós temos inúmeros micro-organismos dentro de uma cultura, tá? E no caso de zoogleia, significa o quê? Você pode referir-se a zoogleia como uma colônia, que é realmente o que acontece no kombucha, é uma colônia de micro-organismos, vários, né, que trabalham ali conjuntamente, cada um com a sua função, por isso da simbiose. Mas zoogleia também é um tipo de bactéria. E essa bactéria, ela é comum onde existe água, né? Então, em riachos, em estações de tratamento e no próprio kombucha. E o que essa bactéria faz? Ela cria um envoltório viscoso em torno dela como meio de proteção. E esse envoltório, ela se fixa numa superfície. Então, sabe aquela coisa que meio que escorrega assim nas pedras? Sei. Então, isso é zoogleia. Tá? Então, as pessoas às vezes confundem zoogleia com a formação do Scooby, né? Que a gente vai mostrar para vocês, tá? Não é. Uma coisa é Scooby, outra coisa é zoogleia. Tá, entendi. Quer dizer, zoogleia é uma coisa que tem dentro do Scooby, é isso? Isso. Mas tem várias coisas também, em conjunto. Né? Para você ter uma ideia, alguns estudos apontam em torno de 20 espécies de micro-organismos, sendo que se eu for falar de subespécies, nós vamos para milhares. Né? Então, é muita variedade que tem dentro, por isso que é difícil de você reproduzir. Você tem que começar, né, com algum líquido já pronto, que você compra ou você ganha, justamente porque é impossível começar do zero. Você imagina que isso, né, foi passado de geração a geração por milhares de anos.
Então, não dá do dia para a noite de você iniciar do zero e conseguir alguma coisa tão Você complexa. sempre vai ter que ter alguém para... Se você quiser fazer um kombucha em casa, você vai ter que ganhar de alguém o Scooby, que já é a cultura, uma cultura que a pessoa já fez, e vai passando e vai multiplicando, né? Isso é meio parecido com também o mesmo caráter, mesma característica, eu acho que do levain, do pão. Isso, né? do levain e do kefir. Do kefir também, exatamente. Que é exatamente, você sempre vai ganhar uma mudinha de alguém. Exato. Né? É uma coisa que é difícil começar. No caso do kefir, pessoal, então eu tenho também, né, essa colônia dentro do leite. Também remonta a milhares de anos, né? O que acontece? No caso do kefir, são umas bolinhas que você enxerga ali, né? Geralmente assentados no fundo ou às vezes boiando, né, na superfície, que você vai coar e você vai utilizar-se dela para uma nova cultura. Tanto no kefir quanto no kombucha, nós estamos falando de produtos fermentados, certo? Só que o kefir é especializado, né, na conversão dos açúcares que existem dentro do leite. E no caso do kombucha, estou falando de açúcares que você adiciona ao chá. Né? E aí, só para fazer um adendo, pessoal, açúcar, o ideal para você usar para a produção do kombucha, açúcar refinado, açúcar demerara, mas açúcar industrializado. Né? Por que eu digo isso? Porque o problema de contaminação é menor. Então, quando o pessoal fala, eu quero fazer com açúcar mascavo, eu falo, toma cuidado, pessoal, né? Se você ferver o açúcar mascavo dentro da água, ok. Mas se você acrescenta isso depois, no açúcar mascavo, a contaminação com micro-organismos como mofos, né? Que podem fazer a cultura desandar, é maior. A probabilidade é maior. Quer dizer, tem que ter também todo um cuidado com uma questão todo o manuseio da escolha, tanto dos ingredientes como dos recipientes. Isso. Né? Aí a gente fala, né? A gente vai falar na hora de... Porque aí a gente vai mostrar mais ou menos como é feito. Exato. Agora, entre as... Assim, o kombucha, ele, assim, hoje ele é aclamado porque dizem que existem alguns benefícios. E aí, antes da gente falar sobre isso, um pouquinho antes, eu vou adiantar uma coisa, para a gente entender qual a diferença entre pré-bióticos e probióticos. Isso vai ter a ver com... Aí ela vai contar para a gente o que tem dentro do kombucha e por que as pessoas acham que ele é bom. Exato. Então, vamos lá, pessoal. Vocês ouvem muito falar de probiótico, pouco de pré-bióticos, né? Então, vamos entender a diferença. Probiótico é quando você consome algum produto que tem um micro-organismo vivo que vai lhe trazer benefícios, né, quando ele chega no intestino. Porque nós somos, a gente acha, né, que o nosso corpo é feito de células, certo? Musculares, cardíaco e tudo mais. Não, gente, nós temos uma colônia enorme de micro-organismos que fazem simbiose com a gente, né? Então, nós temos uma parceria aí com esses micro-organismos e uma grande parcela deles está no nosso intestino. Então, a saúde intestinal hoje é foco, né, de estudos e o pessoal fala tanto de probiótico e prebiótico justamente por isso. Vamos lá, probiótico, então, micro-organismo que consegue chegar no trato intestinal e traz algum benefício para nós, né? Porque eles vão conseguir proteger o nosso intestino contra ameaças de micro-organismos que são patogênicos, aqueles que podem causar danos à nossa saúde. Eles, às vezes, ajudam para a produção de vitaminas, né? Ajudam na absorção de nutrientes. Então, isso é um probiótico. A gente chama de probiótico por quê? Porque ele não faz parte da nossa flora intestinal. Nós precisamos consumir com frequência, né? E sempre recolonizar, né? Quando a gente fala de prebiótico, nós estamos falando de alimentos para a flora intestinal. Então, são aqueles micro-organismos que já estão no nosso intestino e que precisam de determinados nutrientes, né, e determinadas fontes de alimentação, que são os prebióticos.
Um exemplo de prebiótico é fibra solúvel. Sabe aquele negócio de coma aveia, né? A aveia faz bem, né? Não é só aveia, tá, pessoal? Vegetais em geral. Por quê? Porque nós temos fibras solúveis e essas fibras no nosso intestino alimentam esses micro-organismos que lá estão, né? Então, trazem benefícios tanto para eles quanto para nós. Tudo bem? Muito bom. Agora, Esclarecido. vamos só entender aqui a questão do probiótico, kefir e kombucha. É comprovado que no kefir, sim, o kefir é probiótico, ou seja, essas bactérias conseguirão chegar no nosso trato intestinal, tá? No kombucha ainda não há consenso, pessoal. Então, tem muita gente que diz, nossa, mas melhora, né? Eu me sinto melhor e tudo mais. Isto é uma experiência pessoal. Não posso afirmar para você, por estudos, que kombucha é probiótico, mas eu posso afirmar para você que ele traz, sim, benefícios, ok? Exato. Mas, então, a característica mais provável e o caminho a ser estudado em relação do benefício do kombucha é, no caso, os probióticos. Não, na verdade, o que o kombucha te traz de benefícios? Vamos lá. Ele traz de benefícios que ele tem compostos bioativos, então, conforme a fermentação ocorre, ele produz, né? A cultura produz compostos que vão trazer benefícios para nós. Então, produção de antioxidantes, né? Ele tem alguns efeitos, por exemplo, anti-inflamatórios. Ele combate, e isso é de experiência pessoal, tá? Porque já dei kombucha para muito aluno com problemas sérios de afta e o consumo regular de kombucha curou as aftas. Né? Tem gente que já me relatou, por exemplo, problemas com... como é que chama? Quando a gente tem gastrite. Gastrite. E que diminuiu, né? Esse desconforto da gastrite. No meu consumo, eu sempre consumi kombucha um pouquinho a cada dia, né? Ou uma vez a cada 2 dias. E eu tinha um certo problema com consumo de fritura. Porque você imagina que orientais têm uma dieta mais, né, livres de gorduras. A gente não come tanta gordura assim. E aí, conforme a idade vai passando, nós geralmente ficamos muito tempo sem consumir frituras. E aí, você resolve que naquele dia, 5 horas da tarde, com os amigos, eu vou comer um monte de coxinha, certo? Gente, eu tinha um problema sério depois. Passava mal. Passava mal, com queimação no estômago, era terrível, né? E aí, você sabe, tem que recorrer à medicação depois. E aí, com o consumo do kombucha, o que eu percebi? Que quando eu cometi esses deslizes de vez em quando, eu não tinha depois esse problema de queimação. Então, eu posso dizer por experiência própria, não por estudos científicos, tá, pessoal? Que ele regula, assim, a acidez estomacal, né? Então, eu acho que, de maneira geral, é bom para todo o trato digestivo. Assim, agora eu vou dizer a minha experiência pessoal. Eu acho que é bom para o intestino. Eu acho que... E uma coisa que é interessante, que eu sinto, assim, quando eu tomo kombucha, eu fico, assim, uns 5, 10 minutinhos muito relaxada, como se eu tivesse bebido uma bebida alcoólica. Mas passa depois. Então, eu acho legal tomar o kombucha antes de dormir, por exemplo, para relaxar. Eu não sei por que isso acontece. Você comentou isso comigo, e aí eu fiquei pensando sobre... existe um negócio dentro do... Tem um composto... dentro do chá que difere o chá do café, né? E chá é uma bebida que o brasileiro não tem muito costume de consumir, mas é uma bebida fantástica, pessoal. Que daria até um outro videocast, porque a gente fala da diferença do chá do Ocidente com o Oriente. Por que o Oriente adotou chá e não o café? Né? Então, o Ocidente adota o café como meio de se manter acordado, né? Para render mais no trabalho. E isso já ali, século XVII. E agora, por que o Oriente adota o chá? Porque ambas as bebidas têm cafeína,
certo? Só que o chá tem um composto que não deixa essa cafeína agir de pronto. Você tem um pico de cafeína com o café. Então, nós que somos professores, nós somos viciados em café, Sim. né? Mas você tem que tomar Os jornalistas também, viu? Vou te falar. Nós temos que tomar café ao longo, né, do dia, várias vezes, porque dá aquele pico, né, que você se mantém ali acordado, desperto, mas esse pico logo passa. No caso do chá, não. O chá, ele te traz esse foco, né, por conta da cafeína, mas por conta de outros compostos, essa atenção, ela é mantida ao longo do dia. Então, o oriental tem esse costume de consumir o chá, porque além de manter desperto, ele te mantém como se fosse no estado mais meditativo, no estado mais focado. Então, olha que interessante. Vem hein? muito do zen budismo, Sim. né? Vem muito das artes é mais de uma constância, né? Do Exatamente. que um pico de Então, de ânimo. talvez, por conta desse composto, você sinta essa, né, Isso que eu sinto. sensação. Tá, Que se você entendi. tomasse o chá ao longo do dia, também teria essa mesma sensação. Vou tomar mais chá então, durante o dia. Ficar mais calminha. Agora, Márcia, me conta duas coisas, assim. Para ter esses benefícios, qual a constância do kombucha? E tem alguma contraindicação? Alguém não pode tomar, Sim. sei lá. Então, vamos lá. Primeiro, para o consumo. Pessoal, isto não é refrigerante, né? Então, se você vai fazer uma produção doméstica, você não tem controle, como a indústria tem. Então, calma lá. Você não vai botar para dentro 200 ml de vinagre. Concorda comigo? Não faça o mesmo com o kombucha. Porque a acidez do kombucha, às vezes, chega próximo do vinagre, tá? Ah, tá. Porque a gente pode ter muita mudança na receita dependendo da maneira como ele é manuseado em casa. Né? De quanto você bota de açúcar, temperatura ambiente, Tá. né? O tipo de cultura que eu tenho ali dentro. E, às vezes, mudanças de alguns graus já fazem toda a diferença. Então, quanto que eu tomo de kombucha? Para vocês terem uma ideia. Eu posso beber de manhã, por exemplo, no lugar do suco de laranja, um copinho ali de 50, 100 ml, por exemplo. Pronto. Não bebo mais o resto do dia. Tá? Ou, às vezes, na hora do almoço eu tomo um pouco, né? Mas não é uma bebida que, se você for produzir, né, com uma concentração boa de acidez e tomar, não é uma bebida para você tomar uma garrafa que nem você toma de refrigerante 600 ml. Bom, nem refrigerante é bom tomar uma garrafa, né? Exatamente. Convenhamos. Né? Kombucha também não, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Você pode consumir diariamente? Sim, se você não tiver problemas de saúde. Porque o que a literatura diz sobre restrições é assim, você tem algum problema você é imunodepressivo, você tem... Deprimido, né? Imuno alguma coisa. Né? Você tem problema de imunidade, você tem problemas hepáticos, você tem algum problema renal, né? Isso você precisa controlar e perguntar para o médico se possível ou não de consumo, tá? Isso é extremamente importante. Outra coisa a cultura precisa de açúcar, porque é o alimento dos micro-organismos, né? Então, se eu preciso de açúcar, você concorda que uma pessoa que é diabética tem que fazer um consumo bem controlado? Tá? Por conta da taxa glicêmica, né? Então, sim, existem certas razões aí para você pensar nesse consumo mais restrito ou não. Mas isso eu acho melhor consultar o médico. Claro, exato. Né? Mas acende a luz nessas questões aí, né? Mas no geral, o que acontece? Um consumo de um copinho, gente, tranquilo, sem problema nenhum. E cada um conhece do seu corpo, não é verdade? Sim. Então, consuma, veja o que lhe traz de benefícios, como você se sente, que eu acho que é a questão mais importante, não é verdade? Verdade. Márcia, hoje a gente já falou aqui,
muitas pessoas que fazem em casa, né, o kombucha, mas a gente tem industrializado. Quais são as diferenças entre um que a gente compra no supermercado e o que a gente faz em casa? Ok. A primeira questão quanto à indústria é que ela nos traz... como é que fala isso? Ela nos traz cientistas, né, fazendo pesquisas em cima de determinado produto que não ocorreria se fosse só consumo doméstico. Então, a indústria traz enormes benefícios para nós. Nos últimos 5, 10 anos, o que a indústria tem produzido, né, de pesquisas e de material para entender essa cultura é fantástico, tá? Por que a indústria faz isso? Porque a indústria sempre quer menor custo e uma qualidade, né, naquele produto. E para se obter isto, você precisa respeitar rigorosamente alguns processos. Então, a indústria nunca vai fazer como a gente faz em casa. Ela vai, às vezes, selecionar alguns micro-organismos, né, que eles sabem que está dentro do chá, não vai usar todos, ou às vezes eles vão encurtar processos com uma temperatura maior, eles vão fazer um controle que a gente chama de acidez, pH, porque a bebida sempre, né, sai no final com a mesma acidez. É diferente de casa, né? Em casa, às vezes, fica mais ácido, às vezes fica menos. Sim. E você vai na prova. Bom. Pega a colherzinha lá, bota na boca e fala, eu acho que tá bom, né? Eu trouxe aqui o primeiro que eu fiz que não deu muito certo. E até eu acho que serviu como uma lição para mim. Até trouxe como exemplo e a gente vai comentar. Algumas coisas que não fazer, que eu fiz que não deveria ter feito. Então, vamos lá. Indústria faz todo esse processo e tem um outro detalhe. Você deixar essa bebida ao longo do tempo, né, sem pasteurizar, que é passar por um processo térmico, ela continua fermentando. E aí a garrafa pode estourar por excesso de gás. Então, muitos que produzem kombucha pasteurizam. Então, eu já não tenho mais micro-organismos ali dentro. Eu só tenho a bebida com seus bioativos, né? Que trazem benefícios, sim, mas aí já não tenho mais os micro-organismos, tá? Não é todo mundo que pasteuriza. Existem empresas que não pasteurizam, mas aí a durabilidade é menor. Exato. Márcia, você trouxe umas dicas para a gente de livro, para quem quiser se aprofundar no assunto. Você pode mostrar para a gente? Posso sim, pessoal. Fiquei curiosa. Então, eu trouxe 2 livros que são clássicos, a gente diz, né? O primeiro deles, de 2013, Sandor Katz. Ele é a gente diz, né? Ele é o pai da fermentação, né? E essa seria a Bíblia da fermentação. Legal. A arte da fermentação. Exato. A arte da fermentação. Sandor Katz veio ao Brasil em 2018. Foi nessa oportunidade que eu conheci o kombucha. E ele falando sobre kombucha, porque Sandor Katz, ele precisava descobrir, né? Alguma coisa que melhorasse a imunidade dele. Porque ele se viu HIV positivo, olha só. E ele conta que nesta busca, ele encontrou tanto produto fermentado que ele resolveu se aventurar na cozinha e fazer fermentação. Então, o que ele disse que é muito legal? Pessoal, se vocês pararem para pensar, praticamente 1/3 de tudo que a gente consome é fermentado. Vamos lá um exemplo. Cerveja, vinho, pão, né? Queijo. São produtos do dia a dia que são fermentados, pessoal. Tá? Então, fermentação é um processo extremamente importante para nós, né? Para obtenção de alimentos, para durabilidade, para qualidades de sabor, de aroma. O segundo que eu tenho de dica... O primeiro, qual editora que é? A editora é SESI São Paulo. Tá certo. SESI São Paulo. E a gente encontra em livrarias. Vocês encontram. Eu sou, pessoal, da geração livro online. Não, mas para comprar, você diz. Eu sou geração livro online, pessoal, porque, olha, eu vou falar uma coisa. Tem a geração e-book, eu sou da geração de livro de papel ainda. Por que eu não sou geração livro de papel, né? Eu tenho aqui esse livro, eu tenho vários. Não tenho mais espaço na minha casa para livro, não tenho. Sendo que, se eu tiver que transportar, eu trouxe somente 2, pessoal. A minha mochila já pesou.
Você imagina se eu tiver que levar uns 10. É verdade. Né? Então, onde que eu tenho livro hoje em dia? Tudo dentro da nuvem. Uhum. E aí você vai me perguntar quantos? Em torno de 13 mil. Realmente não daria para colocar em casa. Não daria. Né? Seria uma biblioteca. Exato. Tem uma outra que eu adoro, que se chama Fermentação à Brasileira. Que, inclusive, os dois meninos, que é o Leonardo e o Fernando, eles estudam profundamente a fermentação e eles trouxeram as técnicas de fermentação, né, clássicos para dentro da nossa realidade. Então, eles utilizam-se de produtos brasileiros para fazer isso. Eles são da Companhia dos Fermentados, Companhia né? dos Fermentados. Muito. Companhia dos Fermentados. E os dois são muito queridos, muito queridos. E o livro deles é maravilhoso. Então, tem tanto a versão física, né? Como pessoas como a Flávia que gostam de livros de ler, aí, sentir né? o cheiro, folhear as páginas. E tem também a versão online, tá bom? E para quem se interessou por chá, né? Tem esse aqui que é muito legal, pessoal. Do Senac, que é Chá, Rituais e Benefícios. É um livro lindíssimo. Que bonita essa capa, hein? Lindíssimo. Lindo. Então, o próprio livro já é... Nossa, já é uma obra de arte. É uma obra de arte. Que beleza. Olha, que coisa mais querida. Lindo mesmo. Lindo, lindo, lindo. Então, assim, para aprender um pouquinho mais sobre chá, não sei nem se dá para... Ah, ele tem... Tem. É maravilhoso, ó. E aí História do chá, conhecer receitas. um pouco mais sobre essa bebida. Lindo. Que é incrível. Ó o poá aqui, ó. Este é o poá. Ah, é o chá fermentado que... chinês. Que lindo. Bom, vamos então. Olha, agora a Márcia vai mostrar pra gente como a gente faz um kombucha e vai mostrar alguns exemplos que a gente trouxe aqui das etapas do processo. Vamos lá? Então, pessoal, eu e a Márcia já vemos aqui com os utensílios do kombucha e ela vai explicar pra gente quais são as etapas e eu vou deixar a receita, vai aparecer aqui na tela. E também, se você quiser depois acessar as dicas de livros, receitas que a gente passou, a receita de como se fazer o kombucha, no site da produtora, do PitayaCast, que é o liricontent.com.br. Vamos lá, Márcia? Vamos lá. Então, pessoal, nós temos aqui um vidrinho com o Scooby aqui em cima, né? O pessoal geralmente denomina Scooby essa capinha de celulose, mas eu digo para vocês que a cultura é tudo isso aqui, tá? Inclusive o líquido que está aqui dentro. Tá. E vai formar este biofilme todas as vezes que você fizer a primeira fermentação. Tá. Vamos começando pelo começo. Primeiro, se você quiser fazer kombucha em casa, você tem que ganhar o que a gente chama de muda. É isso? Poderia falar essa palavra? De alguém. Que é um Scooby, é isso? Aqui, ó, pessoal. Ó, o que você tem que ganhar? Tem gente que já vem aqui e dá para você, né, junto com o chá fermentado, essa película aqui, ó, de celulose. Por que existe essa película? Porque a cultura precisa se proteger. Então, isso aqui é uma proteção do meio, né? Ela cria essa camadinha em cima para evitar evaporação, evitar que caia, né, contaminantes aqui dentro. Vocês estão vendo que ela está encapadinha, tá vendo aqui uma telinha, né? Uhum. O ideal não é uma tela assim, tá? Porque os buraquinhos são maiores. A gente só colocou assim para ficar mais bonitinho, para poder ter uma visualização melhor. Mas o ideal é alguma coisa mais dessa maneira. Isso. Tipo, é como se fosse um Perfex. Eu uso em casa Perfex, né? Eu tô certa? Isso, Perfex, né? Ou algum tipo de tecido. E um elastiquinho, porque senão você vai ter problemas com mosquinha de banana, né? E aqui, eu chamo de hotelzinho de Scooby. Então, eu vou dar uma levantada só para vocês poderem ver. Tá vendo as camadinhas aqui, ó? Cada vez que você faz kombucha, forma uma camadinha de Scooby, né? Vai formando biofilmes. Então, você pode retirar e deixar todos assim, como um hotelzinho, ou você pode utilizar, tem um monte de receita, pessoal, para usar isso aqui para fazer bolo, para fazer tortinha, né? Você consegue fazer muita coisa com ele, tá?
E pode doar também para as pessoas. Então, eu vou retirar aqui do saquinho só para vocês poderem ver, mas aí com todo cuidado, né? Para a gente não... Então, ó, você ganha o seu Scooby com um pouco de líquido dentro, tá vendo? Ó, né? E isso, a pessoa ela vai te dar num saquinho, ela vai te dar num potinho. Exato. Né? É importante ele sempre estar com o líquido, um pouquinho desse líquido, que é próprio dele, né? Sim. Tem gente que fala, só o Scooby dá, mas olha, qual é o problema? Imagina que se você vai fazer só com o Scooby, às vezes você não tem acidez suficiente no líquido inicial para conseguir fermentar apropriadamente, porque tem uma competição. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, isso aqui é celulose. Celulose, tá? Só que a gente chama celulose bacteriana. É uma coisa que é fabricada pelas bactérias naturalmente. E a indústria, hoje em dia, pensa em modos de utilização disto, né? Não só para aplicação alimentar, mas também para outras aplicações. É um material muito bacana. Certo. O que vocês estão vendo na minha mão, que é mais escuro, são leveduras. Então, o mais escuro é levedura. Vocês estão vendo uma levedura. Isso, né? Então são filamentos de levedura e aqui eu tenho a celulose formada pelas bactérias. Então, durante o processo de fermentação, as bactérias vão formar essa camada protetora e então aqui dentro eu tenho também, né, todos esses micro-organismos que estão no chá. Estão aqui também. Então, geralmente você ganha o Scooby com um pouco de líquido. A celulose é a casinha, né? É a casinha e a proteção. Micro-organismos. Tá bom? Só que, vamos lá, pessoal. Ó, se eu tiver só o líquido, se você fizer o kombucha só com líquido, esse biofilme vai formar. Entendeu? Então, não é obrigatório você ter isto. Eu comecei o meu só com líquido. Não, então, mas se eu pegar, por exemplo, um kombucha industrializado e colocar para... Eu vou conseguir? Será? Se não for pasteurizado, sim. Aí que está o lance. Se não for pasteurizado, você consegue. Se for pasteurizado, você não consegue, porque não tem mais micro-organismos vivos, certo? Mas se eu começar só com líquido, vai formar o biofilme. Tudo bem? Entendi. Então, vamos lá. Vamos começar como é que eu faço, né? Primeira fermentação, pessoal, sempre vai ser um chá adoçado. Então, eu vou preparar um chá. E aí, a receitinha vai aparecer aí, né? Então, para 1 litro de chá preparado, geralmente a gente coloca em torno de 110 gramas, 100 gramas de açúcar, tá? Eu costumo já colocar a água, o açúcar para ferver, quase ferver. E depois eu coloco o chá, faço a infusão, coo e deixo amornar. Quase frio. Por que quase frio? Porque se você acha que está morninho e não está, você mata os micro-organismos, certo? Porque às vezes o seu morninho... Importante. Né? Às vezes o seu morninho, eu falo isso para as pessoas, às vezes o seu morninho é o quente demais. Sabe aquela coisa de a mãe esquenta o leite para dar para o filho, né? E fala, tá morninho. Na hora que bota na boca da criança, ela berra. Certo. Né? Chega a queimar a boca. Então, às vezes o seu morninho é quente demais. Por isso que eu falo, já quase frio, né? Esse chá pronto quase frio, vai ser acrescido do Scooby e do líquido que você ganhou, ou só do líquido. Qual é a proporção? E aí que está a mágica do negócio. A proporção se tem bastante líquido, a possibilidade disso estragar é menor. Porque você já começa com o meio ácido. Então, tem gente que faz o quê? Eu recebi o Scooby, quase não tinha líquido. E aí? E aí eu vou preparar 1 litro de chá para colocar esse Scooby dentro. Eu venho e boto uma colherzinha de sopa de vinagre.
Tá. para já deixar ácido. Já aumenta bem a acidez. Do líquido, para não ter o problema dessa contaminação com mofos. Como é que eu sei que contaminou com mofo? Importante. Eu sei porque começa a aparecer aqui em cima na superfície uns pontinhos. Pontinhos o quê? Brancos? Os pontinhos que no começo são claros, depois eles vão ficando escuros e peludos. Tá. Como a gente encontra em pão, ou às vezes iogurte também. Exatamente. Então, a diferença entre você ver algo escuro, como vocês estão vendo aqui, que são filamentos de levedura, e os filamentos de levedura, geralmente vão ficar na parte de baixo, tá? Ou assentados no fundo, né? O mofo vai ser sempre superficial. E uma vez contaminado com o mofo, a gente joga fora e começa de novo. Porque mofo vai gerar toxinas que podem dar problema depois hepáticos. Ok? Exato. E aí, tem essa questão da controle de acidez e higiene também, para que também não se... Porque alguma coisa que já esteja no recipiente, algum micro-organismo... certeza. Sempre muita limpeza, então. Você vai limpar o vidro, você sempre vai pegar uma cobertura, né, nova para colocar. E uma coisa extremamente importante, pessoal, como eu falei para vocês, vai pegar a água, vai colocar o açúcar e vai quase ferver, porque chá, o ideal é que a infusão seja 90 graus, não fervendo. Então tá, você quer ferver? Beleza, ferveu, deixa baixar um pouco essa temperatura e aí adiciona o chá, mexe, né? Deixa fazer a infusão e coa. Você pode já colocar no próprio pote que você deixou limpo, né? E deixa amornar. E aí você entra com o chá fermentado e o Scooby. Certo. Ou só o chá fermentado. Agora, outra coisa importante. Você vai fazer a cobertura e você vai colocar no local escuro. Pode ser debaixo da pia, pode ser dentro do armário. Pode ser, por exemplo... Aconteceu comigo em casa. Eu tinha muita dificuldade de deixar no armário, porque muitas pessoas abrem e tal. Eu peguei uma caixa térmica, um tampo e fechei. Você acha que isso você é bom pode por conta colocar de não uma ter caixa. tanta ventilação? Você pode colocar uma caixa em cima sem problema nenhum. No caso da caixa térmica, deixa uma aberturinha, né? Porque geralmente essas caixas térmicas têm uma abertura na tampa. Deixa aberto, porque essa primeira fermentação eu preciso de ar. E aí já vou explicar por que eu preciso de ar. Então tá, eu fiz essa primeira fermentação. O que as pessoas falam? Em torno de uns 10, 15 dias. Eu digo, pessoal, inverno sempre vai fermentar mais devagar do que no verão. Se você mora em regiões mais quentes, vai fermentar muito mais rápido. Então, esse tempo varia. Eu já deixei 30 dias. Olha o tamanho a grossura do Scooby. Por conta dos 30 dias. Então, o que é importante? Você vai experimentar. Pega uma colherzinha, passa um álcool, pega um pouquinho, experimenta e veja a acidez. A hora que tá bom de acidez, 15º dia... A acidez, traduzindo isso para paladar, é um gosto mais avinagrado. É isso. Um azedinho mais avinagrado, né? Você ainda sente uma doçura, mas você consegue perceber que ele já tá ácido. E aí, você vai pegar esse 1 litro de líquido que você fez... E vai somar a esse 1 litro de líquido, mais 1 litro de um outro líquido. Então, aí isso você chama de segunda fermentação, que é a receitinha que agora você vai passar, que eu também vou colocar aí na tela. Que aí, na verdade, a gente vai dar esse sabor que a gente encontra nos kombuchás que a gente compra ou que a gente faz em casa, né? No final. E agora, a parte mais importante, pessoal. Então, vou colocar numa garrafinha, né? Garrafinha PET. E aí, no caso da garrafinha PET, o que é importante? Que essa garrafinha seja, por exemplo, de água com gás. Tá? Ou refrigerante. Por quê? Porque ela é mais grossa. Não aquelas de água que você mexe ela explode. É grossa. E aí, o que vocês vão ver? Essa daqui, eu acabei de fazer e eu apertei, ó. Tá vendo? Eu apertei. Porque conforme fermenta e gaseifica, ela vai estufar. Por que garrafa PET? Porque com garrafa PET, eu consigo saber o quanto fermentou e quanto gaseificou. Ó, eu vou apertar, olha aqui, ó. Tá que nem refrigerante, ó, duro.
Tá vendo? E essas bolinhas já é o gás. Essa já é bolinha gás. de fermentação. Aqui é suco de maçã. Então, eu coloquei uma quantidade de kombucha fermentado já, né? O chá fermentado. E a igual quantidade de suco de maçã com adição de açúcar. Porque esse segundo processo é igual ao processo de fabricação do champanhe. Para gaseificar, eu preciso de açúcar. Sem açúcar, não vai gaseificar. Né? E quanto tempo? O quanto precisar, gente. Você vai deixar ali em temperatura ambiente e vai apertando. Chega uma hora que ele está tão firme que você vai ter que colocar dentro da geladeira. Quer dizer, colocar numa garrafinha de vidro não é muito aconselhável. Não, porque você não sabe o quanto gaseificou. E nessas pode explodir. Já teve gente que conseguiu explodir garrafa PET, para vocês terem uma ideia. Esqueceu debaixo da pia, junto com o kombucha. Gaseificou que ele também esqueceu. Nossa. E aí explodiu. Explodiu uma garrafa PET, imagina. O quanto de gás não tinha. Aqui eu vou abrir só para vocês verem o barulhinho, tá? Ó. Olha, gente, tipo champanhe mesmo. Ó. Uma coisa importante, né? Essa você trouxe pra gente experimentar? Então vamos aqui lá, no vai. fundo, vocês conseguem perceber... Eu vou mostrar por aqui, né? Para essa câmera. Aqui no fundo, vocês conseguem perceber, ó, que tem uma sujeirinha, não é? São leveduras, tá? É igual champanhe. Champanhe, o que eles fazem? Eles viram a garrafa de ponta cabeça para tirar, né? O que vai depositando, tá? Então, aqui também tem. E Que agora, maravilha. nós vamos Degustar. experimentar, Oba! degustar. Então, Vou passar vamos isso aqui pra cá. liberar aqui. É nessa câmera que você quer? Isso. Então, vamos colocar aqui, ó. Ó, eu trouxe até aqui, só para antes de tirar. Aqui são 2 até da Companhia dos Fermentados que a gente falou aqui. Esse eu trouxe de casa. Isso. É um industrializado. Esse é um exemplo Que deu do errado. que eu fiz, que deu errado, ok? Que eu fiz a garrafa de vidro. E agora eu vou falar rapidamente o que eu fiz de errado. Eu pus açúcar a mais. Aí, eu acho que... E também deixei fermentar menos tempo. Eu deixei 3 dias, já pus na geladeira. Nossa. Quando a gente põe na geladeira, ele para de fermentar, né? Exato. Ele continua, mas o processo de fermentação é muito mais lento quando está dentro da geladeira. E aí tem mais um outro detalhe que eu acho muito legal, que é o próprio Fernando e o Léo falam no livro deles, né? Que a partir do momento que eu coloco dentro de uma garrafa, eu paro de criar acidez de ácido acético, avinagrado, porque a bactéria que faz essa transformação, ela precisa de um ambiente com ar. Então, aqui, ó, já não tenho mais um aumento desse avinagrado, Ah, entendi. tá? Por isso que não deu certo. Tá? E aí, o que acontece? Você vai criar gás. Para criar gás é paciência, pessoal. Vai apertando todos os dias até chegar num ponto que você vê que ele ficou, né, suficientemente gaseificado, e aí você guarda na geladeira. Para vocês terem uma ideia, isso aqui está guardado na geladeira pelo menos uns 2 meses. 2 meses, tá? Fermentação ocorre bem devagarzinho. E aí, a bebida continua ali, ó. Legal. Vamos experimentar? Vamos. Então, ó, eu vou colocar aqui para vocês Esse poderem qual ver. sabor que é? De Maçã. Maçã. Olha isso, pessoal. Esse que eu fiz que estava vermelhinho, Olha é isso. de pitaia. Parece uma cerveja, né? Nossa, Ó. bonito, gente. Ó, isso é outra coisa. O kombucha feito por uma mestre. É outra história. Parece até uma cerveja. Olha que lindo. É lindo. E aí nós temos que tomar cuidado, porque suco de frutas cria muito gás. Se você fermentar demais, você não consegue nem abrir. Olha só. Sai um- tudo para fora, né? Ele começa a espumar tanto que sai para fora. Gente, vamos... Tchim, tchim. Gente, Gente, parece um champanhe mesmo, de maçã. Muito bom. Muito bom. E a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado da receita de kombucha, que faça em casa, experimente, né? É sempre bom experimentar coisas novas. Muito obrigada, Márcia, por ter Imagina. passado esse tanto de informação. estou à disposição. Tchau, pessoal. Muito obrigada a você também por ter assistido. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo para você. Tchau, tchau.